Olá, pessoal! Como filósofos buscadores da verdade, hoje nós vamos em direção a terras distantes, as montanhas mais altas do mundo. Vamos lá buscar na tradição do Tibete um livro muito antigo chamado Livro dos Preceitos de Ouro. E esse livro serviu de base para a formação de uma obra de Helena Petrovna Blavatsky chamada A Voz do Silêncio. Esse tratado, porque eu diria assim para vocês, e se vocês vissem o livro, iam pensar que, como assim pode ser um tratado, ser um livro tão fininho? Acontece que são poucos aforismos, mas colocados de uma maneira tão profunda que para nossa vivência, para nossa experiência prática, ele se transforma num verdadeiro tratado, uma verdadeira compilação de ética atemporal. Então eu diria para vocês que são, na verdade, degraus, como o próprio livro diz, degraus de ouro, que levariam esse buscador da verdade em direção a essa consciência plena, infinita que todos nós buscamos. Então, esse anseio do ser humano para chegar à sabedoria, ele tem que ter um caminho. E, melhor dizendo, uma escada. E esses degraus vão formando as bases e os pilares para que a gente possa, então, alcançar essa consciência plena, atemporal, essa plenitude e felicidade. E Blavatsky, que viveu no século XIX, foi uma filósofa interessante porque ela conhecia línguas antigas e fez esse trabalho de resgatar nas fontes, ler nesses ideogramas, porque foi uma obra escrita em linguagem simbólica, os chamados ideogramas, e fez com que então chegasse até nós essas pérolas, esses fragmentos tão preciosos que agora servem de referência para uma vida toda, porque nós vamos aprender que essa voz que vem do nosso interior, do nosso silêncio mais profundo, ela é pouco escutada por nós. Nós vivemos num mundo com muitos barulhos, só que a gente pensa que esses barulhos só estão aí fora. E na verdade, na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso corpo também tem muito barulho. E essa voz profunda que falaria a todo ser humano, ela sim poderia ser ouvida. A pergunta que a gente vai ter que responder então é como nós podemos ouvir essa voz? Por que que eu, quando paro, fico quieto um minuto, eu não consigo me concentrar, eu não consigo chegar a uma conclusão, a uma solução para as minhas dificuldades? Quantas coisas eu gostaria de ver com clareza, encontrar respostas claras, e isso não vem. Pelo contrário, às vezes vem esse tumulto, esse desassossego que nos impede de dar passos mais firmes, mais objetivos em direção àquilo que nós sonhamos. Então essa voz vai vir aos poucos e nós vamos construir hoje esse caminho para chegar até lá. Então diz essa obra: quando houver cessado de ouvir os muitos, poderá discernir o som interno que mata o externo. Os orientais dizem que nós temos 7 vozes, 7 aspectos da natureza humana e cada um deles vai falando alguma coisa. E nós teríamos que encontrar esse ponto de origem, de síntese de todas essas vozes. Imaginem vocês que essas muitas vozes se combinam entre si e formam uma infinidade de barulhos que mais nos confundem. E às vezes nós pensamos que estamos indo em direção àquilo que é bom, que é verdadeiro, e erramos o nosso caminho.
Então nós temos, por exemplo, as vozes do nosso corpo que quer conforto, que quer descanso, que quer não fazer nada, o corpo que gosta de determinada coisa, o paladar para isso, o paladar para aquela outra coisa, as nossas sensações, as nossas emoções, porque muitas vezes as nossas emoções ditam as regras da nossa vida. Você quer fazer o que gosta e aquilo que não gosta. Você rechaça pessoas, rechaça as coisas, experiências. Os nossos pensamentos são um montão de vozes. Se a gente parar 5 minutos e tentar identificar a quantidade mais diversificada que nós temos de pensamento, daria para fazer uma lista enorme. Então imaginem vocês que o nosso pensamento vai daqui, desse momento que eu estou aqui, ouvindo essas palavras, ele vai lá para sua casa, ele vai para o seu trabalho, ele vai para uma memória de 5 anos atrás, daqui a pouco você está lembrando de alguma coisa que aconteceu na tua infância, daqui a pouco você pensa no projeto futuro, o que você vai fazer no fim de semana, enfim, a sua mente tem uma velocidade muito grande. E algumas pouquíssimas vezes nós temos também uma voz dentro de nós que nos diz para sermos bons, altruístas. Mas essa voz vem lá do fundo, distante, e é difícil que ela possa ser ouvida no meio de tanta confusão. É aquela música suave, serena, que a gente quer ouvir, mas tem um som muito alto de outras naturezas que impedem que a gente possa identificar bem essa qualidade desse som e distinguir o que exatamente ele quer nos ensinar. Diz esse livro também: quando ao tumulto do mundo tua alma dá ouvidos, quando à urgente voz da ilusão tua alma responde, tua alma é da terra. Ou seja, quando nós nos voltamos para as coisas que estão aparentes, externas, quando nós valorizamos a ilusão, essas coisas que para nós têm tanto significado e daqui a pouco vão desaparecer, essa nossa alma está presa à terra, está presa às coisas que são passageiras. Porque às vezes a gente não entende bem o que os orientais querem dizer com o conceito de ilusão. Eu penso que a gente fala assim, nossa, mas isso aqui existe, isso é real, estou vendo, está aqui na minha frente. Essas coisas, como você pode dizer que elas são ilusões? Acontece que o conceito de ilusões é relacionado com aquilo que é duradouro e passageiro. É o que nós chamamos aquelas coisas que vão durar de hoje para amanhã, que você não pode retê-las, que elas não te pertencem, e aquelas outras coisas que são tão profundas, que roçam o eterno, que vão durar muito tempo. Então, o que é ilusório é aquilo que você tenta tornar eterno sem que ele seja. É como você querer que seu corpo seja eternamente jovem. É como você querer não morrer. É como você querer ter uma emoção de alegria o tempo todo. Não vai acontecer isso, porque as coisas nem sempre vão acontecer da maneira como você quer. Imaginem vocês quantas coisas a gente vai lidar na vida, com quantas pessoas diversas nós vamos encontrar. Será que elas sempre vão fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que nos agrada? Claro que não! Será que as experiências vão ser experiências sempre agradáveis para nós? Não! As experiências vão acontecer dentro desse fluxo da vida. Isso vai fazer com que seja natural os ciclos das nossas emoções, vai ser natural que os nossos pensamentos vão modificando à medida que nós aprendemos algo novo, à medida que haja mais experiências. Então, todos esses ruídos das nossas opiniões, de conceitos rígidos, paixões, apegos, rechaços, desgostos, estão o tempo todo gritando nos nossos ouvidos.
ocupando o espaço da nossa vida, a nossa energia toda. Dessa maneira, não sobraria esse espaço de um caminho mais profundo e interno. E esse também é um outro erro que a gente vai trabalhar um pouquinho nessas ideias que nós trouxemos. Caminhar para o nosso interior não quer dizer afastar-se do mundo, mas aprender a relacionar com o mundo de uma maneira profunda. Segundo esses ensinamentos, essas tradições contam que o discípulo, esse buscador da verdade, passaria por 3 vestíbulos ou 3 salas. Eu gosto mais da palavra vestíbulo porque demonstra que não são etapas finais, são preparações para um momento onde a gente vai alcançar essa onisciência, essa sabedoria. E dizem que, então, a primeira etapa por onde nós passamos é a etapa da ignorância. Ignorância não no sentido pejorativo, mas como avidia, não sabedoria, não ter consciência plena, capacidade de perceber as coisas na sua totalidade. Esse primeiro momento fundamental para ir em direção à sabedoria é exatamente a capacidade de dizer: eu não sei, o que eu estou vendo não é tudo, eu não tenho a verdade, a minha visão ela parte só de um ângulo ou de poucos ângulos, eu não consigo ver as coisas completamente, há várias vozes mais suaves que eu não consigo ouvir, assim como o nosso olho, né, não consegue perceber todas as faixas de vibração da luz. Essa ideia de que eu ainda tenho muito a aprender, que eu estou sim apegado às coisas passageiras e querendo que elas sejam duradouras, que eu estou preso numa espécie de teia de ilusões, que é o conceito de Platão da caverna. Essas sombras estão aí e eu busco, corro atrás das sombras. Parece uma coisa um pouco infantil, às vezes a gente pensa, mas quantas coisas nós colocamos tanta energia na nossa vida, tempo dedicado, e de repente a gente conquistou aquilo e olha e fala: nossa, mas não trouxe a minha realização que eu esperava, nossa, isso não me completou, e eu vou correr atrás de uma outra ilusão. E às vezes nós passamos correndo várias vezes na vida, vários anos, até chegar à conclusão de que esse caminho não te levou a nada. Então é como você tentar segurar a nuvem, é como você tentar manter um punhado de água dentro da sua mão, sendo que ela vai escorrer pelo meio dos seus dedos. E nós ficamos ouvindo essas vozes, simplesmente correndo atrás das vozes que nada mais são do que tentativas de que nós tenhamos a realização daquilo que nós desejamos, do ponto de vista pessoal, aquilo que nos beneficia, aquilo que está de acordo com a nosso padrão de verdade, entre aspas, que é aquilo que foi estabelecido pela nossa opinião. Esse mundo, então, é alimentado, justificado, argumentado pela mente. Por isso que vai dizer lá no livro dos Preceitos de Ouro: cuidado, a mente é o destruidor do real. A mente te engana, de repente ela te convence de uma coisa que é justamente o oposto da verdade. A realidade vem para nós segundo os nossos sentidos percebem as coisas. Nós captamos as coisas através das suas aparências. E para a gente isso é suficiente. Não, isso é tal coisa, é aquilo que eu vi externamente. Mas será que eu captei o valor daquelas coisas para quem experimentava a experiência? Será que eu consegui perceber a visão que as pessoas tinham, a cultura, a realidade
por trás daquela cena, daquele fato? Será que eu consegui ver o ser, a essência que está por trás das aparências das coisas? Provavelmente não. A mensagem chegou para mim através dos sentidos. E mesmo esses sentidos, o mundo concreto, nem sempre ele é preciso. Imaginem vocês, eu vou olhar para uma montanha e vou calcular no olho quantos metros de altura tem essa montanha. Provavelmente eu vou errar. É muito difícil que eu diga uma medida precisa. Eu vou precisar de uma ferramenta, um equipamento que meça objetivamente aquela visão. Percebam que mesmo a visão dos sentidos, ela pode não ser tão verdadeira e tão precisa assim. Imaginem vocês se eu somo essa recepção que vem através dos sentidos com as emoções, com esse filtro da nossa mente. Essa mensagem vem, a informação vem, mas de acordo com o estado emocional que eu estou, de acordo com o meu ânimo, com a minha opinião, com a visão de mundo, com as experiências que eu já tive, a minha memória, eu vou ter uma visão muito particular e às vezes bem afastada de uma visão mais completa. E a mente então vai argumentar, vai encontrar justificativas. Essa nossa ferramenta de pensar é maravilhosa, mas ela vai montar toda uma argumentação, gerar toda uma lógica para que eu acredite que é daquela maneira que ela me convence. Ela vai gerar certezas, verdades onde elas não existem. Por isso que a mente que deseja algo ou que rechaça algo, ela projeta a sua visão e constrói um mundo argumentativo mental. É difícil porque ela tem uma capacidade de racionalização muito grande. Isso vai fazer com que a gente passe muito tempo duvidando, acreditando de uma forma e duvidando da outra, até que a gente possa tirar essa veste. Então é preciso que eu analise, reflita, reconheça que pode ser que a minha mente, a minha forma de ver os meus argumentos não sejam completos, que eu não tenha a verdade. Por isso que a gente vai voltar lá na Grécia, quando Sócrates dizia: olha, eu só sei que nada sei, porque essa é a primeira condição de uma pessoa que quer alcançar a sabedoria. Eu quero aprender, eu não sei. Na medida em que ela reconhece que não sabe, ela vai saber perceber a influência desses desejos, a influência das suas memórias, das suas experiências de vida e fazendo com que ela também coloque um erro muito grande, que é achar que vai ser feliz, que vai ser completo quando realizar todos os seus desejos. E a nossa energia de vida passa a girar em torno disso. É como se você tivesse ali do seu lado uma criança. E você pensasse que para que essa sua criança fosse feliz, esse seu filho, essa sua aluna, aluno fosse feliz, você tivesse que realizar tudo que ele quer, tudo que ele deseja. O que a gente diria? Não, se você fizer isso, você não está educando essa criança. Você tem que direcioná-la para aquilo que é bom, para aquilo que é verdadeiro, ensiná-la a conhecer outros mundos, a crescer, aprender, ter inteligência, ter bons sentimentos, mas a gente age conosco dessa maneira, pensando que se eu mimasse a minha personalidade, fizesse tudo o que ela gosta, que ela acha certo, assim eu seria feliz. Só que a natureza é justa e vai desmontando isso. E às vezes nós alcançamos aquilo tão desejado e falamos: nossa, mas não era bem assim que eu queria. Poxa, mas a vida não foi assim muito legal comigo. Mas você projetou aquilo.
E você, às vezes, vai ver que não era bem isso que te trazia o esperado. Se a nossa alma, então, diz essa tradição, canta, se alegra nessa crisálida, nesse mundo das sensações, se ela, ao mesmo tempo, num momento diferente, chora no seu castelo de ilusões, como uma pessoa que acabou de perder algo passageiro que já era sabido que ela perderia. É como você olhar a sua roseira e não querer que aquela rosa que nasceu ali acabe. É como você pensar que a primavera vai ser o ano todo. Por que eu vou chorar? Toda vez que a primavera acabar, eu vou chorar? Ou eu vou aprender com as experiências de outros ciclos da natureza? Então, se nós choramos, desesperamos ou alegramos só com essas coisas que vêm e vão, nós vamos estar o tempo todo aprisionados nessa sala, nesse vestíbulo da ignorância. Por isso que diz essa tradição que nós nascemos na sala da ignorância e vamos permanecer nela muito tempo. Talvez a vida toda. Qual o conselho então? Se queres atravessar seguro a primeira sala, o primeiro vestíbulo, não tomes os fogos dos desejos pela luz do sol da vida. A luz do sol da vida é aquela que te traz o que é verdadeiro, o que é real, o que é essencial, aquilo que você não pode perder, aquilo que não morre nunca. É como eu confundir essa vibração, essa luz do fogo tão passageiro com uma luz que nunca deixa de existir. Mesmo que existam as nuvens que você fala assim, não, mas eu não estou vendo o sol. Mas você sabe que passada aquela nuvem vai estar lá a luz do sol. E essa é a luz que traz a vida. Porque, segundo essas tradições, a vida do ser humano não é simplesmente o coração batendo, as células funcionando. A vida acontece quando recebe esse influxo da sua essência. Quando você consegue conectar com esse coração da vida, com essa fonte de energia de vida que não cessa de fluir. Essa energia é uma energia que tem raízes no que é eterno e essencial. Então, não morre nunca. Aí sim estaríamos verdadeiramente vivos, que é um conceito interessante porque tem muita relação com estar desperto. Estar vivo, estar desperto, estar perceptivo as realidades aparentes, mas também aquelas mais profundas. Ou seja, querer então passar para a parte seguinte, que é exatamente a sala da instrução. Ah, então eu quero aprender, eu quero conhecer. Ah, aonde? Em qual livro? Me fala, mais. Aí vem a nossa fome de conhecimentos. E eu quero ler todos os livros e todas as bibliotecas, as pessoas mais sábias do mundo, eu quero falar com elas. Mas será que é isso que vai realmente nos garantir chegar à sabedoria? Aí nós temos que ter uma diferenciação importante. Uma coisa é a busca pelo conhecimento e outra coisa é o amor à verdade. Quando nós amamos a verdade, nem sempre vai ser tão agradável, porque a verdade não vai acariciar os nossos desejos. Quando você quer chegar próximo da verdade, você não acumula as coisas, você chega a respostas, a raízes. Porque o que adianta eu ter lido todos os livros do mundo? Se nas coisas do cotidiano eu não posso encontrar uma resposta, se eu vejo a dor de um outro ser humano e eu não consigo encontrar
uma causa dessa dor, não consigo ter um ato que possa minimizar a dor do outro ser humano. De que me adiantaram todos esses livros? Se eu não sei, às vezes, escolher um caminho melhor, tomar uma decisão mais acertada, encontrar um equilíbrio, uma harmonia para várias coisas que estão conflitantes, destoantes na minha vida, eu preciso então amar a verdade e não simplesmente acumular um monte de conhecimentos, porque eles também têm as suas armadilhas. Esses conhecimentos intelectuais, essa quantidade de informações, elas geram também doces vozes de ilusão. Elas me levam a pensar assim, nossa, mas como eu sei tanto? São flores de um conhecimento, mas elas nos deixam num estado de narcose, de sedução. Nossa, como eu sou brilhante! Nossa, agora eu vou usar todo esse conhecimento para os meus projetos. Gera em nós orgulho, egoísmo. E essas são as grandes armadilhas que vão nos deixar também presos na sala da instrução. E não vamos chegar à sabedoria, porque já vamos achar que essa é a realização máxima que pode o ser humano. E qual deve ser o conselho, então, para que esses ensinamentos com os quais eu tomo contato não se transformem em prisões? Para que eu não seja seduzido por eles e gere em mim a busca do brilhantismo pessoal. Eu devo buscar aprender com a finalidade, o bem. Mas como assim o bem? Pensar num bem que não seja para mim, para um grupo de pessoas à minha volta, mas que seja para toda a humanidade. Um degrau que seja construído com pilares verdadeiramente humanos. A base da nossa caminhada deve ser uma vida de uma ética atemporal, valores morais que possam ser vividos em todas as situações, com todas as pessoas. Então, aquele conhecimento que não está alimentado, cuja finalidade não seja o bem, esse conhecimento vai me corroer. É uma imagem que Blavatsky dá, é como se você tivesse uma flor tão bonita e lá no meio dessa flor tem lá uma lagarta corroendo. E quando você abre essa flor, tá ali essa fonte da destruição. E eu poderia dar inúmeros exemplos na história da humanidade. Quantas vezes o conhecimento foi colocado a serviço da destruição, do prejuízo dos seres humanos? E isso não poderia ser, então, harmônico, coerente com o caminho em direção à sabedoria. Também é importante nessa etapa conhecer, mas em seguida viver. Porque eu só posso beneficiar, transmitir aquilo que eu aprendo para as pessoas quando eu sou capaz de viver o que eu ensino em algum grau. Ou seja, na educação, o exemplo é fundamental. Os degraus que compõem essa escada, que vai nos levando pouco a pouco em direção a esse mundo mais elevado, a essa ascendência de uma visão plena, eles são feitos com virtudes. Virtudes sempre estão alinhadas com o que é verdadeiro, com o que é bom, o justo. Então não há como pisar com firmeza nesses degraus se não houver ali verdade. Nós não podemos chegar a um grau de compreensão plena baseados em ilusões, em crenças, em conhecimentos que atingem só o nosso campo intelectual. Não, a sabedoria ela tem que penetrar nos nossos sentimentos, na nossa atitude,
nas decisões e na nossa forma de vida. E além disso, reconhecer essa sabedoria que eu recebi, esse conhecimento que eu vou colocar em prática, não me pertence. A sabedoria é uma experiência da humanidade como um todo. Ela pertence à humanidade, à natureza, à vida. Não é que essa sabedoria tenha nascido de mim, simplesmente eu pude compreendê-la, captá-la. Isso é bem diferente. Captar a sabedoria representa a minha capacidade inteligente de chegar à raiz das coisas, às causas. Não é a mesma coisa de achar que eu posso possuir essa sabedoria, porque ela é tão ampla, tão maravilhosa, que ela não poderia ser contida pelas limitações que cada um de nós tem. E segue o conselho desse livro: fecha os teus sentidos, a grande heresia da separatividade que te afasta dos demais. Porque quando nós começamos a aprender, nós começamos a olhar para o erro do outro. Nós começamos a achar que temos condições de julgar, de dizer quem está certo, errado, que agiu assim, não assim, nos afastar das pessoas até, porque rechaçamos suas atitudes, achar que nós até somos melhores. Isso vai fazendo com que você se afaste do que é a sabedoria, que é justamente aquilo que vai te fazer integrar a totalidade dos conhecimentos da vida, dos seres humanos. Então não existe sabedoria sem fraternidade. Além disso, não deixar o sol secar, diz o livro, uma única lágrima de dor, antes de haveres enxugado no olho de quem sofre. Aprender a não olhar só a dor, olhar a causa da dor. Cessar não aquilo que está fazendo a pessoa sofrer momentaneamente, que é paliativo, mas buscar o que causou a dor. Porque aí sim é ser inteligente, é buscar por trás das aparências, para que essa dor não volte a aparecer. Porque senão eu dou o remédio para a dor hoje, daqui a tantas horas, tantos dias, ela volta a aparecer. E nós queremos trabalhar para que haja mais consciência, que haja menos sofrimento. Não adianta só secar a lágrima. Tem que secar, tem que acabar com a causa da dor. Então o filósofo, ele busca a raiz dos problemas, não só a aparência. Porque sabedoria é a capacidade de ver a causa e buscar a saída, a resposta, a solução para essa causa. As águas puras da vida eterna, límpidas e cristalinas, não podem misturar-se com as torrentes lamacentas da vaidade, do desejo, do egoísmo, o orgulho. Ou seja, são coisas que não combinam. É como você pegar essa fonte tão cristalina de vida e sabedoria e querer jogar no meio do que está sujo. Ela se perde, você nunca vai reconhecer o que é verdadeiro e não vai chegar à sabedoria. É como você rodar em busca da luz, como uma mariposa, mas você fica tão seduzido por ela que você se apaixona por esse brilho externo e morre. Ela roda, roda, roda e cai na chama e morre. Não é isso que nós queremos. Nós queremos essa luz do sol da vida, que é verdadeira, que não tire esse nosso brilho depois de um momento fugaz, mas que possa permanecer de maneira duradoura, uma luz permanente. O sofrimento e a dor só vão ser aplacados pela voz da virtude. Não adianta, não tem um milagre. A virtude é quando a gente cada vez mais caminha de acordo com o que é justo.
quando trabalha essa bondade humana. E por fim, poderíamos então chegar à terceira sala, ou terceiro vestíbulo, que é a sala da sabedoria, essa tão sonhada, tão almejada, onde dizem essas tradições, os 7 sons se sintetizarão em um, a voz do silêncio. Ou seja, tudo que é ruído, barulho, cessa. E agora sim estaremos, segundo diz a tradição, em silêncio, em paz, e nós vamos poder ouvir. E aí eu pergunto para vocês, mas nós aqui que estamos em busca da sabedoria ainda, somos pequenos, atolados na ignorância, será que é possível viver algo dessa sala da sabedoria? Como seria isso então? E aí trouxemos alguns conselhos. A concentração, que ensina lá, só que lá fala de uma concentração perfeita, que é dharana. Mas o que eu posso viver disso aqui e agora? Estar presente naquilo que eu estou fazendo, concentrado, sem ficar o tempo todo com a mente em outro lugar, a emoção em outro lugar e o corpo aqui. Não, a mente, o sentimento, minha energia de vida, meu corpo aqui. Estar presente, receptivo, concentrado naquilo que eu estou fazendo. Quando eu concentro, eu não penso em outras coisas. Já perceberam isso? Quando nós fazemos algo bem concentrados, parece que o tempo para. Nesse momento, a mente acalma, o sentimento fica tranquilo. É como se a mente ali então começasse a aprender de fato com aquela tarefa. Aquele trabalho me ensina tanta coisa. E eu aprendi tanto. E eu cresci tanto. E após esse momento eu estou, na verdade, renovado. Então, concentrar-se cala esses ruídos, esse excesso de dispersão e vozes que me torturam praticamente o tempo todo. Uma chave simples, tudo aquilo que eu estiver fazendo, por mais simples que seja e por mais aparentemente repetitivo que seja, deve ser feito com concentração, com foco, atenção. Outro conselho, ver com profundidade, por trás das aparências, aprender a olhar as coisas com um olhar um pouco mais pausado. Às vezes nós olhamos as coisas, mas não vemos. Quantas vezes nós passamos por alguma coisa e falamos, nossa, tinha aquela flor ali, tinha aquela árvore, tinha aquela pessoa ali naquele lugar, não tinha visto, nossa, tinha esse vaso, aí esse copo, nada, não vejo, não percebo os detalhes. E eu não percebo por trás da atitude das pessoas, os porquês das coisas, a harmonia em volta do externo, as causas das dores, os desequilíbrios. Eu tenho que ver com essa profundidade que é inerente à natureza humana. Isso se chama ver com inteligência. Saber discernir o que é aparente, o que os sentidos trazem para mim de informação, mas também aquilo que está no íntimo, na raiz daquilo que se expressa externamente. Ouvir a voz interior, aprender a refletir. Mesmo que eu vá buscar nas fontes, nas tradições, nos sábios que nos ensinam tantas coisas maravilhosas, né? Nós temos uma bagagem nessa humanidade incrível. Mas eu preciso pegar tudo isso, refletir, eu preciso refletir sobre as experiências, sobre as minhas atitudes, sobre as minhas escolhas. E uma vez que eu vou fazendo esse diálogo interno, chegar a uma síntese. Chegar ao ponto-chave, essencial, organizar o pensamento e chegar a um ponto de raiz.
porque ali estão as coisas essenciais. Aí é quando nós vamos começar a ter com distância ainda, mas uma aproximação paulatina da sala da sabedoria. Porque aí eu não vou ver aquele monte de coisas totalmente desordenadas e confusas, mas eu vou conseguir concatenar, harmonizar e chegar a um ponto central que me mostra uma visão mais ampla de tudo. E por fim, agir por necessidade, por dever humano e não buscando desejos e recompensas. Afetar-se cada vez menos por elogios, por críticas. Não, isso não é meu dever, isso me cabe como ser humano. Ah, mas ninguém faz assim. Mas isso eu escolhi, isso é a minha virtude, isso é próprio da natureza humana. Que as nossas motivações sejam essas humanas, de buscar viver a bondade, a justiça, a ordem, a harmonia, a beleza, e não desistir também em função de fracassos, e não se envaidecer com vitórias. Tudo isso faz parte de um mundo de altos e baixos. Um mundo que hoje é e amanhã não. E eu estou querendo justamente seguir essa lei da vida. E qual a melhor chave? Agir por necessidade, por dever. A necessidade que vai ditando essa regra, a necessidade real, não aquelas que a minha mente ardilosamente tem inventado para justificar um desejo, não. Aquilo que é necessário de fato para o meu caminho, para o caminho das pessoas que estão à minha volta. E concluindo, dizem esses antigos ensinamentos que seguindo por esses degraus algum dia, sim, chegaremos à meta final. Então, nesse momento, a alma ouvirá e recordará, e ao ouvido interno falará a voz do silêncio. E dirá: tu és a chispa perdida no fogo, a gota dentro do oceano, tornado todo. Contempla, tu te tornaste a luz, tu te tornaste o som, tu és o teu mestre e o teu Deus. Tu próprio és o objeto de tua busca, a voz que incessantemente soa através de eternidades, isenta de mudanças, os 7 sons em um só, a voz do silêncio. Quiçá alcançaremos o nosso sonho, ser plenos, oniscientes, vivendo nesse mar sem margens, e que esses preciosos ensinamentos possam sim abrir algumas portas da nossa compreensão. Até breve.